Oi gente, mais um vídeo aqui daquele quadro que vocês gostam, do Pergunte para o Rafa, onde eu respondo as perguntas que vocês costumam fazer aqui nos comentários. Por isso sua participação ela é muito importante. Se você ainda não fez seu comentário, se tem alguma dúvida em relação a intercâmbio, viagens ou quer contar alguma história, fique muito à vontade aqui nos comentários, tá certo? Antes só se inscreve no canal, tá bom? Eu tô gravando agora aqui da cidade do Porto, próximo à minha casa, né? Essa igreja aqui. E sabe uma coisa engraçada? É que aqui é tão seguro que eu tô numa área que eles consideram aqui perigosa. E eu tô aqui ó, com meu notebook, né? Tô gravando aqui com o iPhone e é super tranquilo, né? Você vai na praia, você pode deixar suas coisas na água e ir no mar, tomar um banho, enfim, aqui é muito seguro. Algumas coisas acontecem, tem acontecido nos últimos meses, mas ainda assim não é nada comparado aí ao que eu estava acostumado. Enfim, não vamos ficar aqui puxando o saco também de Portugal, não. Na verdade não é uma pergunta, é uma afirmação que fizeram em um vídeo que eu fiz em Salvador, na época que eu estive em Salvador. Tem que acrescentar algumas coisas para quem quer conhecer Salvador, né? Quem falou foi o Biluque01. Primeiro é que existem duas cidades, isso é verdade, tá? Uma para turistas e outra para a população. Realmente, a maioria das cidades que recebem turistas são duas cidades. Uma que você vai estar fora daquele entorno central ali, tá? Aqui na Europa também não é diferente, tá? Se você vem aqui para a cidade do Porto e vai no centro, uma cerveja vai custar bem caro, né? E fora vai custar muito mais barato. Então tem aquela partezinha ali que os turistas estão sempre alocados, né? E vai ser muito mais caro, e tem a parte, né, dos locais. Aí ele fala o seguinte: as duas cidades são caras e se for turista se torna mais cara. Realmente, porque no Brasil eles vão seguir o padrão de preços do dólar, tá? Então o Brasil, para quem vai de fora, não é caro, tá, gente? É um país barato. Porque se você ganha em média ali 3, 4 mil euros por mês, 3, 4 mil pounds por mês, e você vai fazer uma visita no Brasil, você acaba pagando muito barato nos restaurantes, por exemplo. Você vai tomar uma pint lá em Londres, você não paga menos de 8 pounds numa pint, tipo com 500 ml de cerveja. 8 pounds hoje, em real, quanto é que daria uma média hoje? Eu acho que, sei lá, 40, 50 reais, eu não sei ao certo como é que tá hoje, mas o gringo que vai pro Brasil, ele acha o país muito barato. Lógico que em muitas situações também, né, os ambulantes que estão ali trabalhando, eles vão cobrar muito mais caro porque eles sabem que a galera tem dinheiro, tá? Mas realmente a cidade de Salvador fica cara. E se você é local, isso é um problema, tá? Porque aluguéis ficam mais caros, você não consegue curtir boa parte da cidade, as partes boas, porque acabam ficando para os turistas. Enfim, aí acaba ficando essa oscilação. Aqui no Porto, por exemplo, os aluguéis ficaram muito mais caros, o pessoal fala, né? Quando a cidade começou a receber mais turistas. Aí as cidades circunvizinhas acabam se beneficiando disso, porque em vez de morar no centrão, você vai morar nesses outros locais. Infelizmente, né, para quem é local e que já morava ali, acaba sendo muito ruim, porque fica mais caro para ele, né? Fica mais caro para a população local, porque não se pensa nessa questão, né, quando você vai aumentar os preços dos locais para o turismo, tá? Infelizmente isso acontece em cidades que recebem muitos turistas, e Salvador recebe muitos turistas. Existe muito mais propaganda do que realidade, tá falando em relação a Salvador. Uma cidade que vive de modismos. Infelizmente, gente, é assim. Tem um amigo que diz que em Salvador existem açucareiros. As formigas atacam um até o açúcar acabar, depois já muda para o outro. Enfim, infelizmente essa é a realidade, né, de Salvador. Salvador é uma cidade incrível. Eu não vou ficar aqui falando mal mais do meu país, porque eu amo o meu país e eu não quero ficar nesse espírito de vira-lata que a gente fica quando a gente vem para fora, né? Porque infelizmente a gente tem mania de puxar saco de quem é de fora, né? Essa é a realidade. Porém, a gente infelizmente tem muitas realidades difíceis, né, que a gente precisa observar. E uma delas é a questão de violência. Salvador é uma cidade muito violenta. É uma cidade que está dominada pelo tráfico, tá? Não só Salvador, Feira de Santana, a Bahia no geral.
E infelizmente a gente não consegue aproveitar direito o que a gente tem por conta dessa violência, né? E infelizmente isso é uma questão estrutural, né, que já segue o Brasil desde a sua fundação, né? E que precisa ser observada, né? Nosso problema, gente, ele é estrutural. Ele falou em relação a Salvador viver de modismos. E é assim. O Brasil, né, em si, ele tem muito essa questão de... Eu vou falar isso num outro vídeo depois, acho que eu vou até salvar esse comentário, mas eu vou fazer aqui no finalzinho, de viver de aparência, né? Eu não estou dizendo que aqui fora não tem, mas no Brasil, Estados Unidos, países que são mais consumistas, eles tendem a ser assim. Então, essa questão do modismo vem muito disso. Eu lembro que eu fui num local em Salvador, né? Eu não vi um preto. Era um lugar chique, bacana, e eu não via um preto. Porque o preto ele não pode ter acesso aqui, aí você começa a ver que a realidade é muito mais insana do que aquilo que a gente pensa, né? É muito mais racista. Nosso país, infelizmente, ele é muito racista. Ele tem uma desigualdade social gritante, né? Se você ganha o mínimo, se você é preto, você não frequenta certos lugares. Enfim, gente, é muito insano isso. E essa é a realidade hoje de Salvador, tá? Quando você passa um tempo fora e você volta, e você analisa, né? Você vai analisando, analisei um país, analisei outro, você começa a pensar que, infelizmente, o nosso país, ele é assim, né? Em muitos locais vivem de modismos, tá? Mas graças a Deus a realidade está mudando, muitas pessoas estão vindo aí para fazer a diferença e eu espero que um dia a gente melhore. Observa se você está inscrito no canal, tá bom? Sua inscrição ela é muito importante para mim. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Deixa seu like também, o like ajuda muito aqui na divulgação do canal. E o Adriano Santos, ele perguntou o seguinte, né? Adriano Santos 7449. Tenho cidadania portuguesa. Massa. Falando em cidadania, gente, tem algumas pessoas que têm direito a uma cidadania chamada cidadania de judeu sefardista ou sefarade, alguma coisa assim. Se você nunca pesquisou sobre o assunto, eu aconselho pesquisar. Eu não sei se ela está valendo ainda, mas basicamente muitas pessoas que nem sabiam que tinham esse tipo de cidadania têm, né? Um amigo meu que o sobrenome dele é Silva Santos, né? Ele estava na Irlanda, acabou descobrindo que tinha, porque na linhagem, lá atrás, bem atrás, alguém era judeu sefardista e por conta disso ele conseguiu tirar a cidadania. E quando você tira a cidadania, a sua vida, gente, ela muda, principalmente para você que quer continuar morando aqui na Europa. Falando sobre esse assunto também, antes de dar continuidade na pergunta, se você vai tirar o seu visto, né? Você está na Irlanda, vai tirar o seu visto de trabalho ou quer realizar um casamento internacional, eu super aconselho você dar uma entrada em contato aí, né? Entre em contato com o pessoal da MWEDS, tá bom? Eles realizam um suporte muito bacana, eles dão um suporte muito bacana há bastante tempo aí, muitos casos resolvidos em relação a quem quer tirar o visto, né? Visto de trabalho para quem está na Irlanda e visto de casamento, tá? Se você quer realizar um casamento internacional, entre em contato com eles, eles resolvem toda essa parte burocrática e tem um atendimento super massa, tá bom? Beijo para o pessoal da MWEDS aí. Continuando a pergunta do Adriano, ele falou o seguinte: estou no Brasil pretendendo trocar minha habilitação em Portugal, né? No caso, transferir a CNH dele brasileira, né? Para aqui para Portugal e ir para a Irlanda. Consigo um trabalho como motorista ou teria que fazer algum trâmite para conseguir trabalhar? Desde já agradeço. Então, muitas pessoas fazem isso, tá? Pessoas que têm cidadania, vêm aqui para Portugal, transfere, né, a habilitação, a CNH do Brasil para Portugal, porque é mais rápido do que se você fosse fazer uma do zero lá na Irlanda. E com essa carteira de habilitação, né, europeia, que tem validade aí, acho que durante 20 anos, você consegue dirigir em todos os países, no caso, da Europa. Então compensa muito, se você tem a cidadania, fazer esse trâmite, tá certo? Em relação a trabalhar como motorista, eu não sei como é o certo o trabalho de motorista na Irlanda. Eu sei que se você tem cidadania, talvez pensar em outros países possa ser uma boa, porque caminhoneiro aqui ganha muito bem, né? Eu já vi alguns relatos de algumas pessoas que trabalham com isso, né? O salário ele é muito bom e você vai estar ali rodando toda a Europa, não sei se passa também do continente europeu para fazer algumas entregas, enfim, vale a pena dar uma pesquisada. Eu vou tentar dar uma olhada se tem algum canal ou alguma coisa para eu poder te auxiliar melhor em relação a isso, e qualquer coisa dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, porque aí eu coloco o que eu encontrar para você na minha pesquisa, tá certo? Adriano, valeu Adriano. Próxima pergunta.
A Adriana Bianchi, 6692. A Adriana falou o seguinte: é meu vídeo, valeu, Adriana. Poderia me ajudar em como comprar passagem? Farei o mesmo trajeto de Budapeste até Praga. Parabéns pelo conteúdo, ficou top. Então, eu fiz uma viagem muito massa, uma não, várias, né? No período que eu morei em Budapeste, pelo leste europeu. Viajando de trem ali por aquela região é muito barato. Então, ela perguntou em relação ao trajeto Budapeste até Praga. Tem um aplicativo chamado Trainline, tá? Esse aplicativo você tem um site também, né? Você pode baixar aí e pode estar dando uma olhada nos preços. Só que você não compra direto no Trainline, é a mesma coisa que você faz quando está pesquisando passagem aérea. Você não vai comprar direto ali, por exemplo, no Skyscanner. Ou vai, né? A depender do valor. Você vai dar uma pesquisada no Trainline e vai ver a empresa que faz a ligação aí Budapeste-Praga. Eu não sei ao certo se a Renfe, né, que fala, a Renfe ela atua bastante ali na região da Espanha. Mas enfim, baixa esse aplicativo. Quando você baixar ele, você coloca esse trajeto e você vai entrar no site direto da empresa que você olhou. Então, por exemplo, ele vai te dar as empresas ali e você dá uma olhada nos preços para ver se vai estar mais barato comprando pela Trainline ou diretamente com a empresa. É assim que você viaja bastante barato aqui na Europa de trem, tá? Em algumas situações, viajar de trem é mais caro, né, do que de avião, do que passagem de avião, porque o trem ele já te deixa no centro da cidade. Então, em alguns casos, faz a conta ali. Por exemplo, você encontrou uma passagem aérea muito barata, essa é uma dica extra, tá? Pesquisa qual o valor que seria para sair do aeroporto até o centro da cidade, porque em alguns casos, como na Bélgica, por exemplo, você paga muito barato na passagem, ali saindo da Irlanda, por exemplo, ou aqui de Portugal. Às vezes você acha passagem ali de 30 euros, ida e volta, ou desculpa, 30 euros ida, 30 euros a volta, ou 40 euros a ida, 40 euros a volta. Só que quando chega lá, do local do aeroporto até o centro da cidade é bem distante, você tem que pagar um ônibus, que às vezes vai custar 30 euros. Acabamos de desembarcar na Bélgica, nosso país de número acho que 14 ou 15. Foi um voo bem tranquilo, 2 horinhas só, rapidinho para chegar. E estamos agora na cidade de Charleroi e daqui a gente vai pegar um ônibus para a cidade de Bruxelas, né? A mesma coisa acontece na Inglaterra. Se você vai para a Inglaterra ali, tipo, chegou em Londres, quer ir para Londres, vão ter 3 aeroportos que são próximos, mas a passagem de metrô desse aeroporto até chegar no centro da cidade, ela vai custar ali 20 pounds, 22 ou 23 pounds. E se você colocar isso atrelado à sua passagem, dá uma pesquisada se viajar de trem seria um pouquinho mais barato. Pessoal, eu falei Inglaterra porque você pode ali passar pelo túnel lá que passa debaixo do mar da França para a Inglaterra, então eu não sei ao certo a sua viagem, né? Então depois dá uma pesquisada também. Beatriz Saldanha V, fala Bia. Oi Rafa, eu pretendo ir ano que vem para a Irlanda fazer intercâmbio. Sou da área de desenvolvimento de sistemas, a área é muito massa. Mas não tenho certificação nem inglês. Então já começa a dar uma estudada aí. Se pretende ir para a Irlanda e já arrumar trabalho mais rápido, dá uma estudada básica na internet mesmo, tá? Você consegue encontrar bastante conteúdo. Só toma cuidado para você não ficar com excesso de conteúdo. Então, por exemplo, você vai estudar com alguém, tenta estudar aquela linha de ensino daquela pessoa, né? Eu conheci a Karina Fragoso, ela tem um curso muito bacana. Não estou ganhando nada, gente, para estar divulgando Karina Fragoso na Trainline aqui, tá? Só estou falando porque eu acho muito bacana a metodologia dela. Aí você escolhe um curso, né? Tem o Ravi também, não sei se ele ainda dá curso em relação a inglês. Você escolhe um curso e segue uma metodologia, não fica vendo vários vídeos soltos. Mas dá sim para aprender na internet, para quando você chegar lá, chegar afiada já. Aí ela continua: o que você pode dizer sobre as linguagens de programação mais usadas em relação às vagas? Se são criteriosas nas qualificações? Se puder passar as dicas, agradeço. Sobre São Paulo. Beijo, galera de São Paulo aí. Então, Bia, as linguagens mais usadas que eu via no momento que eu estava realizando algumas pesquisas, né, para poder encontrar trabalho, era Java, né, em primeiro lugar. Em primeiro lugar, sim, tipo, em relação a salário, porque eu acho que JavaScript ainda é mais solicitado. JavaScript e Java. Se você domina essas duas linguagens aí, ou se você domina Java, você vai ter muita oportunidade. JavaScript muita gente tem, né, muita gente já conhece. Então, talvez unir ali JavaScript e um React, por exemplo, possa ser uma boa. Python eu vejo bem pouco, mas tem vagas, tá certo? E eu colocaria essas 3 assim, as básicas, né? Python, Java e JavaScript. E o React, né? Para aplicativos mobile. Então, dá uma estudada nesses aí, tenta ficar fera. Tenta também segmentar o seu estudo de inglês, se você puder,
a área de programação. Então, por exemplo, eu falei da Karina, falei do Ravi, mas talvez um curso de inglês para programação seja muito bacana, sabe? Porque você, no momento da entrevista, já vai ficar muito mais afiada e já vai entender certos tipos de linguagem. Na programação, quase tudo é em inglês, né? Então, você já tem meio caminho andado aí, mas vai precisar praticar para poder passar nas entrevistas de emprego. Gente, o que não é difícil, tá? Se você tem a confiança, eu acredito que você está estudando e você já tem uma certa experiência. Você só vai precisar se moldar e como se comunicar no momento da entrevista. Então, estuda inglês para fazer essa entrevista, tá? Monta um scriptzinho com as perguntas que são mais feitas. Baixa o meu e-book de como arrumar um trabalho, porque nesse e-book eu coloco as perguntas que são mais feitas em relação a algumas empresas, né, que você vai estar entrando para poder trabalhar, e vai praticando inglês, né? Vai praticando a pronúncia, vai praticando as perguntas. Não precisa a pronúncia estar perfeita, tá? Eu vejo que muita gente que eles contratam aqui nem chegam a ter o nível C1 de inglês, tá? Porque algumas empresas precisam. A régua hoje subiu, né? Tá muito mais, eles estão muito mais criteriosos. E você vai estar disputando às vezes com pessoas que já são falantes de inglês. Mas vai praticando sem medo, não fica pensando nas adversidades. Só pratica bastante e pratica em cima da sua área, pratica também em cima da entrevista de emprego. Acho que isso vai ajudar bastante, tá, Bea? Vamos para a próxima pergunta aqui. Do Bold Motos. Quais as perguntas que fazem na imigração? A mesma coisa, Bold, que eu falei agora com a Bea em relação a treinar. Se você já quiser praticar logo de cara quando você chegar, treina as perguntas que são feitas, né? Na imigração, treina as perguntas e as respostas, você respondendo, né? Eu fiz bastante isso e isso fez com que eu desenvolvesse a musculatura e já conseguisse falar algumas palavras que eu não estava acostumado. Por exemplo, palavras que você precisa botar um pouquinho a língua no céu da boca para a pessoa entender, tipo brother, tipo, sei lá, que a gente fala brother. Enfim, palavras que vão te ajudar a praticar mais, né? O jeito que fala, tá? Eu tô sem falar muito inglês, gente, na verdade há um tempo, porque eu tô morando aqui em Portugal. E às vezes que eu falo inglês é quando estou na Irlanda ou quando eu encontro alguma pessoa falante de inglês aqui, né? Porque aqui tem bastante pessoas de outros locais também, mas a minha prática ela tá muito ruim, inclusive. Então eu aconselho você a fazer isso. E as perguntas mais feitas, se você vai fazer intercâmbio, por exemplo... Eita! Deu o horário aqui, ó. 6h30, começou a tocar o sino da igreja. As perguntas mais feitas, né? As mais feitas não, provavelmente ele vai te fazer essa pergunta. Qual o motivo, né, da sua ida para o país? O que é que você vai fazer no país? Então ele vai te perguntar isso. Treina a resposta em inglês. I'm here to study English. Ele vai te pedir a carta da escola, né, que você vai estudar, e você vai entregar a carta da escola, que a escola vai te dar, né? Quando você fecha o pacote de intercâmbio, a escola vai te dar uma carta próximo da sua partida, e nessa carta vai conter aonde você vai ficar quando você chegar, né? Porque você vai chegar numa acomodação temporária, e em algumas situações ele vai te perguntar também, além disso, se você tem o dinheiro necessário para ficar no país. No caso, a comprovação financeira, que já na Irlanda hoje são um pouco mais de 4.000 euros. Aí você já treina isso aí, falando em inglês, tá certo? Caso no momento que você chegue lá, você não entenda nada, né? Você pode pedir o auxílio de um tradutor. Mas eu aconselho você se dedicar, se esforçar, para você ter a sua primeira experiência ali no Vamos Ver mesmo. Foi a minha primeira experiência no Vamos Ver, conversando em inglês. Foi muito bacana. Eu tinha tido umas antes, mas eu estava bem nervoso. Eu lembro que eu estava bem agoniado no dia, mas eu estava bem preparado. Já estava tudo na ponta da língua. Em algumas situações vai ser bem rápido, em outras eles podem te parar ali um pouquinho, mas se você está com a carta da escola, está com o dinheiro na conta, tudo certinho, vai ser bem tranquilo. Em relação a levar o dinheiro para a Irlanda, né, trocar o real por euro, tenta fazer pela Wise, não faz pela casa de câmbio, tá? Porque é muito mais caro. Com o link que está aqui na descrição do vídeo, você tem a sua primeira transferência gratuita, se você fazer essa transferência de real para euro através da Wise, né, que é a plataforma que eu utilizo desde que eu cheguei na Irlanda e que muitos viajantes utilizam, tá certo? É mais barato você comprar por lá e você pode solicitar o cartão que pode chegar aí na sua casa. Esse cartão ele já chega no Brasil, então você pode solicitar, não tem nenhum valor adicional. Eita, poxa, 6h32, está tocando de novo. É assim, gente, aqui em Portugal tem muitas igrejas, muitas. Na Irlanda também, muitas igrejas. Na Irlanda eu morei em Dublin 7, perto da igreja de Phibsborough. Ah, poxa.
Acho que ele tá me tirando daqui. Toda vez que dava o horário de 1 era horrível. O sino tocava, tá? Era bom porque eu me mantia sempre atualizado em relação ao horário. Mas assim, tem muitas igrejas. A Europa tem muitas cidades ainda que são muito católicas. Então você vai ver várias igrejas espalhadas por vários lugares. Se você quiser continuar seguindo na sequência, né, assistindo mais Rafa Mascarenhas aqui, segue esse vídeo aqui, ó. Esse vídeo tá muito bacana. E se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários para eu estar te respondendo no próximo. Aqui já ligou até a luz, porque tá ficando de noitinha já. E a gente volta a se encontrar na próxima, tá? Tchau, tchau!